Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vou fazer o apanhado das minhas leituras do mês. Já estamos em junho, portanto hoje vou falar das leituras que fiz em maio. Vamos lá? Antes de mais, gostaria de vos chamar a atenção para um link de afiliado da WOOC que eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo, através do qual vocês podem comprar livros na WOOC, não vos custa nem mais um cêntimo, mas a mim ajuda-me um pouquinho porque eu ganho uma pequena comissão sobre as vossas compras se utilizarem o link em questão. Eu vou também deixar um link específico da WOOC para cada um dos livros que vou referir. Caso vocês estejam interessados nos livros que eu vou mencionar neste vídeo, é só clicar nesse link e fazer a compra e eu agradeço-vos imenso porque sempre ajuda um pouquinho aqui o canal e a leitora. Vou começar com a obra de não-ficção A História da Minha Vida, de Helen Keller, ou no original The Story of My Life. Toda a gente sabe quem foi Helen Keller, não é? Toda a gente sabe que Helen Keller era cega e surda, mas que apesar dessas adversidades da vida, ela foi sempre uma mulher muito ativa e de muito sucesso. Tanto que ainda hoje se ouve falar nela e o seu legado permanece. Helen Keller nasceu em 1880 e aos 18 meses ela contraiu uma doença que a deixou cega e surda e numa fase inicial achou-se que ela seria também muda. No entanto, Helen Keller nasceu com uma força imensa e uma ambição muito grande, muito forte de estudar e de aprender todas as disciplinas. Ela diz que só se tornou realmente feliz quando começou a aprender, quando começou a estudar. Felizmente, ela teve a sorte de ter pais que a apoiaram muito e que conseguiram ir buscar os melhores professores porque em finais do século XIX conseguir encontrar professores que tivessem a capacidade de ensinar uma criança cega, surda e durante muito tempo muda, não era propriamente tarefa fácil. Então, ao longo desta obra, Helen Keller vai-nos narrando, com bastante pormenor até, todo o seu percurso escolar e académico, todos os desafios, todas as dificuldades, as superações, o que ela conseguiu dos professores, como é que as coisas se processaram, como é que foi o seu ensino. Ela aprendeu francês, ela aprendeu alemão, embora tivesse tido mais facilidade com o alemão do que com o francês. Eu penso, pelo que eu percebi, que teve a ver com a capacidade do professor em si de ensinar a disciplina. Nunca foi muito fã de matemática nem de álgebra, ela, devido aos símbolos das disciplinas em questão, ela tinha alguma dificuldade, mas superou sempre todas as adversidades e ela nunca fala do seu percurso com mágoa ou com raiva das pessoas que não fizeram grande coisa para facilitar. Ela por vezes tinha dificuldade quando ia fazer exames, ela precisava de alguém que a acompanhasse, ela escrevia tudo a computador, mas ela precisava de alguém que a ajudasse a interpretar os enunciados, não é? A folha de teste, de exame que lhe davam, e nem sempre as escolas facilitavam esse processo porque achavam que lhe estavam a dar uma vantagem relativamente a outros alunos, o que não era de toda a realidade. Quando falamos aqui de professores, falamos em particular de uma mulher, Anne Sullivan. Esta mulher, que também era ela uma mulher com muitos problemas de visão, ela também contraiu uma doença quando ainda era muito criança, que deixou a visão dela muito afetada e foi piorando ao longo dos anos, mas esta mulher foi acompanhando sempre a Helen Keller desde a infância até ao final dos estudos e conseguiu, como também ela tinha dificuldades de visão, ir adaptando o seu ensinamento à Helen conforme a Helen ia crescendo e conseguiu que Helen fosse a aluna brilhante de sucesso que ela foi ao longo dos anos. Anne Sullivan começou por ensinar palavra a palavra a uma Helen ainda bebê, começou com a gesticular na mão da Helen para lhe ensinar as palavrinhas, depois foi avançando para o Braille. Enfim, foi adaptando o ensinamento conforme as necessidades e conforme a capacidade de aprendizagem da Helen. E a Helen mostrou sempre muita gratidão e muito carinho por esta professora tão especial. O objetivo de Helen Keller foi sempre chegar à universidade. E ela foi, na realidade, a primeira mulher surda e cega que conseguiu concluir os estudos universitários, conseguiu um grau académico. E é aí que a obra termina. Eu não tinha essa percepção, porque como a obra se chama A História da Minha Vida, eu pensei que iria acompanhar a vida toda da Helen Keller, mas isso não aconteceu.
E eu fiquei aí bastante desiludida porque não tinha a percepção de que a obra acabava numa fase tão precoce, mas na realidade a história da minha vida é apenas o relato da infância toda, da parte escolar e académica, e durante cerca de metade da obra nós temos um relato autobiográfico da Helen Keller e depois temos várias cartas, inúmeras cartas que a Helen Keller escreveu a várias pessoas que considerava amigos, a professores, as cartas que ela escreveu de candidatura à universidade, a explicar as suas condicionantes, mas a aguardar e com a esperança de que a aceitassem na mesma, apesar de ela ter necessidades algo especiais. A última carta data de 1902, enquanto que Helen Keller faleceu só 66 anos mais tarde. Portanto, de facto, a história da minha vida narra apenas uma parte da vida da Helen Keller e eu fiquei curiosa para saber o que é que ela fez depois disso. Mas, na realidade, nós, não sabendo os pormenores, sabemos que Helen Keller foi sempre ativista na luta para ajudar outras pessoas e outras crianças com as mesmas dificuldades e com a mesma deficiência que ela tinha. Já nesta obra, Helen Keller nos fala um pouquinho disso. Ela tinha muita vontade de ajudar outras crianças que fossem cegas e ou surdas, porque é como ela dizia, os livros, ela não vivia sem livros, ela não vivia sem estudar, sem os ensinamentos, que para ela era a felicidade pura e ela queria essa mesma felicidade, essa mesma realização para outras crianças com as mesmas dificuldades. Portanto, foi uma obra que eu gostei de conhecer, mas pelos motivos que já aqui referi, não me encheu totalmente as medidas. A segunda obra de que quero aqui falar chama-se The Cruel Prince, The Holy Black, ou, na edição portuguesa, O Príncipe Cruel, a primeira obra de uma trilogia de fantasia. Ora, fantasia não é de todo um género literário que eu tenha por hábito ler e ainda estou a tentar perceber se é algo que eu quero dar continuidade e ler mais, e esta obra não me deixou absolutamente convencida nem de uma coisa nem de outra. Ora, nós temos aqui a história da Jude, uma menina que vê os seus pais serem assassinados à sua frente quando ela ainda era criança, e ela, a irmã gêmea e a irmã mais velha são raptadas por esse assassino e são levadas para um reino de fadas, para Fairy. Apesar de eu ter referido fadas, não estamos aqui a falar de uns seres fofinhos e amorosos de todo. Estamos a falar de seres imortais que consideram os comuns mortais, como Jude, seres muito inferiores. Então Jude é tratada como lixo, no fundo. Ela é muito enxovalhada, muito insultada ao longo dos anos por estes seres que se acham muito acima dela. No entanto, Jude quer muito integrar-se, ela quer muito fazer parte daquele reino, entrar para a corte, e ela percebe que tem que, para isso, arriscar a sua mortalidade e fazer frente ao príncipe cruel, que era o filho mais novo, se não estou em erro, do rei altíssimo, o Cardan, o príncipe Cardan. E é isso que vai acontecer. Ela vai desafiá-lo para tentar entrar na corte e tentar uma vida melhor para ela. E a história passa muito por chegar a esse ponto final. Esta é uma história bastante interessante, é um mundo diferente, mas confesso que a mim, pessoalmente, não é história que me preencha completamente. É engraçado ler este tipo de obras de vez em quando, mas não me encheu totalmente as medidas e não estou convencida de que vá dar continuidade à trilogia. Ainda não decidi, mas pelo menos para já não. Depois, terceira obra, The Bromance Book Club, de Lyssa Kay Adams. Já falei aqui desta obra, tem vídeo de opinião. É um romance levezinho, supostamente fofinho, que relata a história de um casal ainda jovem com 2 filhas que está à beira do divórcio. Tudo por não se entender muito bem a nível sexual. O rapaz fica muito desgostoso com uma novidade, fica a saber da sua esposa. Ele fica louco quando descobre que ela não tem orgasmos quando eles têm relações sexuais e ela acaba por se fartar e pede o divórcio. Ele, entretanto, recebe a ajuda de amigos dele que lhe dizem que tem um clube de leitura de obras de romances de época e que esses romances de época o vão ajudar a conversar com a mulher, a saber que palavras deve utilizar, a compreender a mentalidade dela e assim conseguir convencer a mulher a não pedir o divórcio e ficar tudo na paz. Ele
bocadinho cético, mas lá entra para esse clube de leitura e começa a ler os livros dentro do género de romance de época, e isto tem tudo o propósito supostamente de ser uma obra leve e muito engraçada, e eu contava dar umas boas gargalhadas enquanto lia, mas não me encheu de todas as medidas, não me convenceu. Achei simplesmente que muito do que se passava ali era simplesmente palerminha e tolinho, e não achei que fosse propriamente engraçado. Também não é ofensivo de todo, não é nada disso, mas achei a escrita um bocadinho básica e pobre e ficou aquém das expectativas. Passando agora para uma obra 4 estrelas, todas as anteriores foram 3. Uma obra também já aqui tem vídeo de opinião, chama-se Untamed no original. É uma obra de não-ficção da Glennon Doyle. Na edição portuguesa chama-se Indomável. Nesta obra, a sua autora vai fazer um relato da sua vida, de vários episódios, vários momentos da sua vida. Ela foi uma pessoa com uma história de vida algo dura, no sentido em que ela, desde muito pequenina, desde que ela se lembra aos 18 anos, já ser uma criança muito infeliz, uma criança que não se sentia integrada, que não se sentia que fizesse parte de uma comunidade ou de um grupo. Ela muito cedo começou a sofrer de bulimia, a abusar do álcool, a abusar de drogas. Ela casou ainda jovem porque achou que era isso que era suposto fazer. Ela engravidou sem querer, e só quando engravidou a primeira vez é que ela tomou uma decisão consciente de proteger aquele bebê e deixar os abusos do álcool, das drogas e o comer e vomitar a seguir. Foi isso que acabou por ser, de certa forma, a sua salvação. Ao longo desta obra, ela vai-nos falar da sua história de superação, no fundo. Ela hoje tem uma vida mais preenchida, mais realizada, muito mais feliz, mas ela olha para trás e vê todos os abusos, todos os excessos, toda a dor e a forma como se superou todas as adversidades da vida, que incluíram tudo o que eu referi, mais um casamento que não foi feliz. Ela não tinha propriamente grande paixão por ele também não tinha por ela. Enfim, ela acabou por encontrar o grande amor da sua vida, e ela conta-nos esta história toda em capítulos pequeninos, cada um com o seu tema, nos quais ela vai intercalando um conteúdo que é de certa forma de autoajuda, ou seja, ela relata os factos e depois dá a sua visão e os seus ensinamentos, a forma como ela superou cada uma das adversidades, e acaba por ter ali uma componente autobiográfica mais autoajuda. Foi uma obra que eu gostei imenso de ler, como eu já referi aqui no canal, e que recomendo a toda a gente, embora eu tenha noção que nem toda a gente gosta deste tipo de obras. De seguida, segue-se uma obra 5 estrelas. Adorei ler esta obra da Elizabeth Gilbert, chamada City of Girls, ou em português, A Cidade das Mulheres. É um romance histórico que se passa em Nova Iorque nos anos 40. Portanto, tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, que é um aspecto que acaba por ser bastante relevante para o desenrolar da história, e fala-nos da vida toda, até à velhice, de Vivian Morris. É ela a protagonista e é ela a narradora. Vivian conta a história da sua vida a uma mulher chamada Angela, que nós não sabemos durante quase toda a obra quem é realmente, só no final é que percebemos quem é esta Angela, qual a sua relevância para a história, mas no fundo o que é que importa aqui? Importa Vivian, uma mulher muito fora da caixa, muito à frente do seu tempo. Vivian foi morar, se no caso dos pais, foi morar com a tia Peg, uma mulher solteira e também nada convencional, para Nova Iorque, e esta tia Peg, ela tinha um teatro de variedades, um teatro assim de segunda categoria, nada muito chique, nada de prestígio, mas sim assim uma coisa de segunda classe, onde as atrizes faziam algumas peças, estilo Broadway, para um público de classe baixa. É feita a referência que os bilhetes eram baratos e não podiam cobrar muito acima, porque o seu público-alvo eram pessoas mais humildes. Ora, Vivian integra-se rapidamente dentro daquele ambiente, apesar de ainda ser uma jovem de apenas 19 anos. Ela sabia costurar e ela aproveita esses seus skills para fazer os fatos das dançarinas e das atrizes. Ela torna-se a costureira. Vivian conta-nos vários episódios da sua vida sem pedir desculpa por tudo aquilo que ela fez e pela forma como se comportou. E eu digo sem pedir desculpa porque ela era uma mulher que realmente fazia o que lhe apetecia.
Ela não era de convenções, ela não queria casar e ter filhos e ter uma vida dedicada à família de todo. Era uma mulher que adorava sexo, adorava ter relações sexuais com homens diferentes, era uma mulher promíscua, no fundo, isto nos anos 40, portanto não era fácil, nem tão pouco era tolerado ou bem aceito pela sociedade. Ela não precisava estar apaixonada pelos homens, ela simplesmente gostava de ter relações sexuais e de viver a sua vidinha sem dar satisfação a maridos ou a homens em geral. Graças a isso, a vida nem sempre foi fácil, ela encontrou os seus contratempos, pessoas que não lhe desejavam propriamente bem e que lhe dificultaram bastante a vida, mas ela encontrou sempre forma de superar e de continuar a levar a sua avante. Esta é, portanto, uma história sobre feminismo, sobre liberdade sexual, também aborda a homossexualidade. A Segunda Guerra Mundial, como havia referido, também tem um relevo bastante significativo nesta história, tem um impacto na história. Fala de amor, fala de grandes amizades e amizades entre mulheres, que é uma coisa sempre bonita de se ler. Enfim, é uma história de vida, apesar de ser ficção, é uma história de vida extraordinária. Adorei mesmo, acabei a obra com uma satisfação imensa e não posso deixar de recomendar a toda a gente A Cidade das Mulheres, para quem ainda não leu. E last but not least, sem sombra de dúvida, ficou para o último, mas não é por ser a pior de todo. A última obra que vou aqui falar é A História da Menina Perdida, de Helena Ferrante. Quem acompanha aqui o canal sabe o carinho que eu tenho por esta série napolitana. A História da Menina Perdida é o último volume, foi o meu adeus à Lila e à Lenu Greco, que me deixaram muitas saudades. Eu tenho um vlog de leitura gravado que acompanha a minha leitura e descoberta deste desenlace, deste último volume desta série. É uma obra 5 estrelas, esta série é fantástica e quem ainda não leu, faça o favor de ler Helena Ferrante, porque acho que não vale a pena dizer mais. Eu adorei conhecer estes napolitanos, estas duas mulheres, e acompanhar com elas todas as dores, todas as dificuldades e todas as lutas de uma vida inteira. Foi uma história fantástica que eu li juntamente com um grupinho de meninas, que são as Bambinas Ferrante, e estou certa de que vou continuar a ler o resto das obras da autora, de Helena Ferrante. E é isto por hoje, foram estas minhas leituras de maio. Vamos ver o que é que junho reserva. Contem-me tudo no campo dos comentários, como é que foi o vosso mês de maio em termos de leituras, já leram algumas das que eu aqui referi, ou se pretendem ler. Subscrevam o canal se ainda não fizeram e deixem o vosso like. E nós vemos num próximo vídeo. Boas leituras e até ao próximo.